Shalom a todos! Estamos aqui para considerarmos um assunto que, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é muito importante. Sim, Jesus quer que amemos e adoremos ao Pai, inclusive por nome. É verdade. Jesus Cristo, quando esteve junto com seus discípulos, queria que eles aumentassem o amor tanto por ele, Jesus, seguindo os seus ensinamentos, ajudasse para que eles pudessem adorar ao Pai, Jeová Deus. Por isso, Jesus Cristo também declarou, após ser ressuscitado: Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, e para o meu Deus e Deus de vocês. Essas palavras em João 27 mostram que Jesus Cristo sempre considerou seu Pai como o seu Deus. Exatamente. E Jesus Cristo continua a honrar o seu Pai. Em João 12, 28, ele esclareceu para as pessoas que estava ali como representante do Pai e que o próprio Pai o havia enviado. Então, Jesus Cristo não disse: eu sou Deus, eu sou o Pai, eu que me enviei. Mas ele disse para as pessoas que era o representante do Pai. E com certeza, isso não diminui a nobreza e a santidade de Jesus Cristo. Ele, com certeza, é o Filho de Jeová Deus, é o Messias, o Santo Servo. Ele foi enviado pelo seu Pai Jeová. Sim, Jesus é o nosso Salvador e o nosso Rei, se a gente obedecer a Ele e seguir os ensinamentos dele. Jeová Deus enviou Jesus como meio de salvação. Sim, se exercermos fé no que Jesus ensinou e no sacrifício dele, nós também poderemos ser salvos. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando ela diz que Jesus Cristo é Senhor, usa aqui em hebraico essa palavra Adon. Então, é uma palavra que se refere a Senhor, dono, ou ainda Adoneino, nosso Senhor. Para a glória de quem? Para a glória do seu Pai. Então, é o seu Pai que é glorificado. Além disso, às vezes a pessoa acha que essa palavra Senhor quer dizer o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas não é possível, porque os apóstolos disseram que foi Deus quem fez de Jesus Senhor e Cristo. Cristo quer dizer ungido ou Messias, Mashiach em hebraico. Então, ele é ungido de Jeová, ele é o escolhido. E é Senhor, ou seja, é exaltado por Jeová Deus a uma posição maior, porque, sendo o seu filho, o seu defensor leal e o salvador da humanidade, certamente merece essa posição, e foi Deus que deu essa posição para Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo não é o Todo-Poderoso, mas ele recebe honra do Pai como Senhor, como Cristo, e também nós o honramos como nosso Rei e como o nosso exemplo. Agora, o próprio Jesus Cristo deixou claro que ele está trabalhando em união com seu Pai e quer que os seus seguidores adorem ao Pai. Em certa ocasião, Jesus Cristo orou: Pai, glorifica o teu nome. E naquela hora veio uma voz: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Sim, Jesus Cristo estava interessado em honrar o nome do seu Pai. Veja que algumas pessoas dizem assim: mas Deus não precisa de nome, o importante não é o nome dele. Diferente do que Jesus falou. Jesus disse que o nome do seu Pai seria glorificado. E o próprio Pai, Jeová, respondeu a Jesus Cristo naquela hora, em público. Jesus também destacou que ama muito o seu Pai. Ele disse: para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então é claro que Jesus ama Jeová Deus. Agora, ele quer que os seus seguidores também tenham esse amor pelo Pai. Seguindo nessa análise bíblica, Jesus Cristo também disse o seguinte: Pai, tornei o teu nome conhecido a eles, aos seguidores, né? E o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles. Então, Jesus Cristo destacou que o fato de conhecer ainda mais o nome de Jeová Deus
aumentaria o amor dos seus seguidores. Esse conhecer o nome também envolve respeitar, envolve ter confiança, envolve saber que Jeová Deus é o Todo-Poderoso, é o Eterno, e ter muito amor, ter muita confiança nele, sabendo que ele está trabalhando junto com Jesus Cristo para nos trazer a salvação. Certamente que esse amor também deve influenciar nossa vida para sermos cristãos melhores, adoradores melhores e também mostrar mais amor pelo próximo. É esse o desejo de Jesus Cristo. Nessas palavras, tornei o teu nome conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles, Jesus Cristo destaca novamente que o nome do Pai é importante e que contribui para aumentar o amor. Então, certamente, Jesus Cristo considera o nome do seu Pai relevante e que contribui para aumentar o amor. Nós, que seguimos Jesus, também queremos pensar assim, não é verdade? Alguns, infelizmente, dizem que conhecer o nome de Deus, Jeová, outros podem chamar de Javé. As pessoas acham que falar o nome de Deus ou conhecer o nome dele é como negar Jesus Cristo ou se afastar de Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus disse que é o contrário. Conhecer ainda mais o seu Pai, o seu nome, aumentaria o amor nosso por ele. É muito importante a gente se dar conta que no próprio nome de Jesus, ele dá glória ao seu Pai, Jeová. Em hebraico, o nome de Jesus, Yeshua, tem também ali o nome do Pai. Yeshua em hebraico, Jesus em português. E significa Yehová Yoshia, ou seja, Jeová é salvação, Jeová salva. O próprio nome de Jesus Cristo aponta para o seu Pai, Jeová, como a fonte suprema de salvação. Jesus é nosso Salvador? Com certeza, Jeová colocou Jesus nessa condição. Mas a fonte suprema de salvação de toda a humanidade vem do Pai. Por isso mesmo, o nome de Jesus significa Jeová salva. Ao contrário de Jesus, alguns dizem: o nome do Pai não é importante, não é necessário, não tem que se preocupar com isso. Ou Jesus nem falou o nome do Pai. Mas talvez isso mostre que a pessoa não teve oportunidade de estudar versões melhores, mais cuidadosas, porque quando a pessoa tem essa oportunidade, percebe que lá nos evangelhos, Jesus menciona textualmente o nome do seu Pai pelo menos mais de 20 vezes. É isso mesmo. Encontramos Jesus citando as Escrituras e mencionando o nome do seu Pai nos evangelhos mais de 20 vezes. Certamente que Jesus Cristo não seguia a tradição dos homens, que estavam evitando pronunciar o nome de Deus. Jesus Cristo disse que a tradição dos homens, até mesmo em alguns momentos, era usada para invalidar o mandamento do próprio Deus. Então, ao passo que a gente estuda um pouco mais as Escrituras, nós aumentamos nossa compreensão sobre o amor de Jesus pelo seu Pai, Jeová, e como nós também podemos aumentar esse amor. E é interessante que Jesus quer que nós conheçamos e honremos o nome do seu Pai. Ele disse isso lá no Evangelho de João, e continuaria tornando conhecido o nome do seu Pai. Algumas pessoas se preocupavam porque elas diziam assim: mas o nome de Deus ele veio aparecer nessas Bíblias agora. Será que existia lá antigamente? Algumas pessoas diziam que não, só existiam as 4 letras, o tetragrama sem as vogais. Mas é cada vez mais conhecido que hoje em dia nós estamos tendo acesso a manuscritos bíblicos e as Bíblias antigas, nas quais, sim, aparece o nome divino. Em hebraico, ele ocorre como Yehová. E está lá nos manuscritos, e em Bíblias antigas também, Yehová, em hebraico. Aqui, por exemplo, nós temos na parte esquerda da tela, Salmo 104:35, que é um registro lá do Códice Sasson. Quer dizer, antes de ter essas Bíblias atuais, existiam manuscritos chamados de códices. Um desses mais antigos, que é o Códice Sasson, está disponível online. Agora a gente pode pesquisar. Lá no IHBMR, a gente pode acessar. Aqui no Salmo 104,
nós vemos que eu louve a Jeová. Aqui, et Yehová, a forma completa. Yehová. Em hebraico, aleluia. Aleluia. Ou louvem a Iá. Iá, que é o mesmo Yehová. Iá é uma abreviação de Yehová. Então, que eu louve Jeová, aleluia, ou louvem a Já. Percebam que aqui fica evidente nas Escrituras que alguns diziam, quando a forma Iá é escrita, está correto, está pleno. Mas será que tinha as vogais no tetragrama? Não dá para saber. Mas agora temos manuscritos mostrando sim que dá para saber. Yehová, junto com aleluia, louvem a Jeová. Cada vez mais, Jesus Cristo quer que a gente conheça e também honre, respeite, sinta amor pelo nome do Pai e possamos viver em harmonia na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Em português, Jeová é uma tradução muito legítima do nome do Deus Todo-Poderoso. Sim, é uma forma muito legítima da gente vocalizar, escrever e expressar a nossa adoração ao Criador. Jeová em português e Yehová em hebraico. É interessante que, se consultarmos Bíblias eruditas, poliglotas, mais antigas, elas preservam o nome divino em hebraico. Inclusive, lá em Apocalipse, quando Deus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, ou melhor, em hebraico, Aleph e Tav, ou letra A e letra T do hebraico. E aqui você vê Yehová. Sim, Jeová se identifica diretamente ali como Deus Todo-Poderoso. Então, em português, podemos honrar o nome divino, porque certamente Jeová também se agrada que possamos adorá-lo em língua portuguesa, não apenas em hebraico, não apenas em grego. Agora, quanto ao nome divino, Yehová em hebraico, é importante que a gente reafirme que se encontra sim nos manuscritos bíblicos. Todas essas formas que você está vendo aqui grafadas, essas letras em hebraico, estão com as consoantes, o tetragrama, e as vogais E, O e A, formando então Yehová. Aqui você tem, como foi encontrado no Códice de Leningrado, aqui no Códice de Sasson, aqui no Códice dos Profetas, de 897 d.C., e no Códice de Alepo, de 920 d.C. Todas essas formas estão grafadas aqui para se ler Yehová nos manuscritos da Bíblia. Agora, sabemos que há variações, por exemplo, em língua portuguesa, e nós respeitamos as vocalizações Javé ou Iavé. Em especial, as testemunhas de Jeová, elas respeitam as vocalizações das outras pessoas. Agora, também entendemos que a forma Jeová é uma escrita e uma vocalização legítima do nome divino. Está correto e está adequado. E por que a gente precisa afirmar isso? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, produzem conteúdo e elas dizem que o nome divino, Jeová, é uma forma inapropriada de vocalizar o nome divino. Mas percebemos aqui que os manuscritos hebraicos, todos eles, vêm trazendo a forma Yehová, que então, traduzido para o português, é Jeová. E há muita legitimidade nessa vocalização. Aqui em tela, nós trazemos um exemplo para vocês da versão Matos Soares, é uma Bíblia católica, na qual, em Êxodo 6,3, traz ali na nota o meu nome, Javé ou Jeová. Explica que Adonai era a forma como os judeus usavam para não falar o nome Jeová. Mas sabemos que Jeová é uma forma muito legítima do nome divino em língua portuguesa. Contudo, continuamos respeitando as outras vocalizações. Todavia, no meio acadêmico, a forma Iavé é tida como a mais correta. Alguns chegam a falar até Yahweh, com som de U. Bem, é claro que as pessoas têm o direito de
tentarem vocalizar ou de estudar o assunto. Nós sabemos que Jeová Deus aceita adoração em língua portuguesa e em todas as línguas humanas. Ele não exige que as pessoas falem só em hebraico ou só em grego. Não. De fato, Jesus Cristo disse que o Evangelho deveria ser levado a todas as nações. E lá em Apocalipse diz que as boas novas deveriam chegar a todas as nações, povos e línguas. Em alguns países, as pessoas realmente chamam Deus Todo-Poderoso como Yahvé. Na língua deles é assim mesmo. E está tudo bem. Agora, será que no hebraico bíblico é essa forma? Será que é mesmo? Vamos dar uma analisada aqui nesse fator do ponto de vista do que temos escrito nos manuscritos. Os manuscritos disponíveis até o momento, eles passam de 1000 em hebraico. São muitos manuscritos. E mais de 1000 deles, nós observamos a forma escrita para o nome divino Yehová. Está lá no Códice Sasson, também na coleção de Bradinsky, no OR 445, Códice de Alepo, no Códice Cairensis, ou Códice dos Profetas do Cairo, no Códice de Leningrado. Temos vídeo aqui no canal mostrando esses manuscritos. Também Bíblias antigas, as poliglotas. Os eruditos preservavam o nome em hebraico, Yehová. Mas, curiosamente, em nenhum desses manuscritos hebraicos traz a forma Yahvé, ou como alguns dizem, Yahweh. Não consta em nenhum dos manuscritos hebraicos antigos, nem nas Bíblias hebraicas antigas. Alguns dizem que essa forma é inspirada na língua grega. Bem, pode até ser, mas é bom que se saiba que lá no grego existiam 33 variações para o nome divino. Os gregos tinham dificuldade de saber como era o nome em hebraico e fazer a versão para a língua grega. De qualquer modo, é importante que se saiba que havia sim algumas versões do nome divino em grego, escrito como Yahweh, aqui conforme pode ser visto, ou ainda existem outras formas, como Yehoah, e algumas Bíblias fizeram a tradução, então, para Jehová, ou Yehoah, ou Yehová. Os eruditos da época entendiam que essa era a pronúncia que se aproximava para a forma latina. Pois bem, é importante ter esse conhecimento. Agora, é importante que a gente lembre que Yehová ele é muito legítimo nas regras da língua hebraica, inclusive nas regras de fonética e de morfologia. Yehová também está presente nos nomes hebraicos, sim, nos nomes judaicos. Por que será? Porque para as pessoas, povo de Israel, ao receber a bênção sacerdotal, lá em Números 6, 24 a 27, Jeová te abençoe e te guarde, Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti. Jeová levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, ou invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Muitos judeus interpretaram essas palavras como sinônimos de bênção, ou seja, colocar parte do nome divino nos filhos nunca foi encarado como proibição, e sim como uma busca por bênçãos. Então, quer dizer que parte do nome divino ficou preservado nos nomes judaicos. Olha que interessante. Nós trouxemos aqui o nome Iaquim. Vertido para o português, é com J. E isso é absolutamente normal em língua portuguesa. Jaquim. Temos aqui a escrita em hebraico, você acompanha aqui do lado. Está nos manuscritos. Ele começa com Iá. Iá, levantou, é o significado desse nome. Iá é uma abreviação de Yehová, ou em português, Jeová. Percebemos que começa aqui com a letra A, Iaquim, um nome pequeno, uma forma curta. Todavia, este mesmo nome também tem uma forma mais longa, uma maneira maior deles pronunciarem. Esse mesmo nome, na forma mais longa, observamos aqui, Yecamia.
Yecamia. Significa a mesma coisa. Yah levantou. É uma forma mais longa de falar Jeová, Yah levantou. Só que, o que acontece? Quando esse nome fica mais longo, essa palavra fica mais longa, o som de Yah não se mantém na primeira sílaba, que seria uma sílaba como se fosse uma proparoxítona. Seria aí uma antipretônica. Mas na língua hebraica, essa condição não ocorre. Esse som de Yah, uma sílaba antipretônica, não se mantém essa letra A forte, Kamatz. Então, a própria língua transforma em Ie, no caso com esses dois pontinhos, que é uma semivogal. Yecamia. Pronto. Linguisticamente, está dentro das regras da fonética da língua hebraica. Também significa a mesma coisa. Yah levantou. Yah é uma abreviação de Jeová, ou Yehová. Pois bem, percebemos que os nomes judaicos ainda preservaram parte do nome divino nas pessoas. Então, os nomes judaicos, conforme a gente está observando, eles são fontes que ainda preservam parte do nome divino sonoramente de forma conhecida até hoje. É uma prova linguística, também constitui-se em prova histórica de que o nome divino é sim conhecido. Agora, alguns pensavam que a forma Iá estaria correta e que a forma Ie ou Ierro estaria inadequada. Mas essa suposição talvez não leve em consideração outras provas da própria língua, do próprio hebraico. Por exemplo, temos esses dois nomes aqui, que a gente observa uma forma mais curta e uma forma ainda mais alongada, Jaquim e Jecamias. Percebemos que quando a antipretônica estaria com a Kamatz, ocorre na língua uma forma de redução para Ie. Tudo bem? E assim se junta com a outra parte para formar a primeira sílaba, no caso aí do Jecamias, certo? Ok. Interessante que na língua hebraica ainda tem outro nome que é um pouco maior que Jecamias, mas que tem o mesmo significado relacionado com o próprio Criador. Vamos dar uma observada aqui nesse outro nome? Pois é, olha que interessante aqui. Yehoiakim. Yehoiakim, para o português, é traduzido como Jeoiaquim. É o nome de um rei. E será que essa escrita estaria correta, estaria apropriada? Bem, essa forma Ierro é parte do nome divino de Jeová, certo? Agora, a outra parte, Kim, ela se refere a uma raiz em hebraico, do termo em hebraico, que significa levantar. Então, significa, como o estudo perspicaz das Escrituras traz a definição, Jeoiakim provavelmente significa Jeová levanta, ou lá no hebraico, né? Yehová levanta. E é interessante que lá no Strong, essa palavra, esse Yehoiakim, ela tem a numeração própria, tá? E traz também esse significado. Embora lá coloque Lord raise up, a gente sabe que esse Lord em letra maiúsculas aí é Senhor, se referindo a Jeová, não é? Então, percebemos aqui que é uma terceira forma daquele nome que a gente já viu a forma curta, a forma média e agora ainda mais alongada. Vou colocar aqui em perspectiva que talvez fique mais fácil. Assim, ó, primeira forma, mais curta, Yaquim, Jaquim. A forma um pouco mais longa, diríamos aqui média, Yecamia, traduzido para o português como Jecamias. E agora a forma ainda mais longa desse mesmo nome, que é Yehoiakim, ou seja, Yeho é parte do nome divino, Yehová, e Yaquim seria o restante da palavra, então Jeoiakim. Nesse caso, nós estamos percebendo que dentro da língua hebraica é muito natural
essa questão de ter uma palavra que começa ali com som forte de A, quando essa mesma palavra se alonga, então é feita uma redução para que a sílaba não fique com a tonicidade como sendo uma proparoxítona. Então esse Ya se transforma em uma semivogal, que é o Shevá, Ie. Ou, ainda mais quando é mais alongada, pode se transformar no Ierro, porque aqui está se referindo exatamente ao nome divino, conforme lá em Números foi dito aos israelitas que eles invocassem o nome de Deus sobre os seus filhos e ele os abençoaria. Então é isso. A língua dá evidências de que o nome divino ele não era proibitivo e poderia sim ser louvado, ser honrado. Inclusive, os israelitas até hoje colocam parte do nome divino nos seus filhos. Aqui nós temos uma prova linguística. Agora, alguns ainda ficam meio receosos, duvidando do texto que tem as vogais, que é o chamado texto dos manuscritos bíblicos massoréticos hebraicos. Alguns acham que ele não é tão confiável. Bem, se consultarmos um profissional como Emmanuel Tove, ele vai dizer na sua obra o seguinte: mas ao longo dos séculos, o número das diferenças entre os manuscritos, no caso, o número dessas diferenças decresceu, ou seja, diminuiu essas diferenças de escrita, por causa da adição da vocalização, da acentuação e do aparato da Massorá. Estas anotações acrescentaram um elemento de precisão e preveniram modificações nas consoantes. Então, o fato dos escribas, a partir do ano 500, começarem a colocar as vogais no texto hebraico, não prejudicou o texto. Pelo contrário, melhorou o texto. As cópias, então, foram ainda mais bem preservadas, conforme a opinião do especialista nesse assunto. Então, o texto bíblico, os manuscritos massoréticos hebraicos, eles são a fonte disponível para a gente consultar e, segundo especialistas, ele melhorou, ele ajudou a preservar ainda mais o texto consonantal. Então, é importante que, quando a gente quiser analisar evidências a respeito do texto bíblico, nós consultemos o que temos de disponível, como é o caso dos manuscritos bíblicos massoréticos, que alguns deles agora estão disponíveis até mesmo online, né? Já mostrei aqui para vocês, por exemplo, esse é o Códice Sasson, ele está no IHBMR, disponível online. Também o Códice de Leningrado, o Leningrado Codex, ele também está disponível. Enfim, hoje em dia, um estudante da Palavra de Deus consegue também consultar os manuscritos bíblicos hebraicos que têm consoantes e vogais, um texto vocalizado conhecido como manuscritos massoréticos hebraicos. Sim, eles são razoavelmente confiáveis. Agora, exatamente olhando para esses manuscritos, já se contabiliza mais de 2.000 deles que têm o nome divino grafado de forma plena, de forma completa, como Iehová. Aqui nós estamos vendo vários deles, não é mesmo? Isso é importante, porque essa forma do nome divino grafado corretamente como Iehová está em muitos manuscritos bíblicos hebraicos massoréticos. Quando a gente está falando que é escrito corretamente com consoantes e vogais, porque tem o tetragrama, YH, VH, e também tem as vogais E, O e A. Shevá, Olam, Kametz, Kamatz. Então, sim, o nome divino completo, Iehová, encontra-se em diversos manuscritos bíblicos hebraicos. Tá? Isso é importante para que a gente saiba que tem a forma correta. Por que a gente diz que é a forma correta? Porque, de acordo com as regras da fonética do hebraico, aqui, ó, Ieho, então forma uma primeira sílaba plena, né? É uma sílaba aberta com vogal longa. Já a segunda sílaba aqui, Vá, é a sílaba tônica e exige uma vogal longa, uma sílaba tônica,
e assim está correto também, tá? Então, aí nós temos a sílaba aberta com vogal longa, Yehová. Então, o nome está grafado de acordo com as regras da fonética da língua hebraica e também ele é legítimo, está respaldado pelos manuscritos bíblicos hebraicos. Agora, às vezes as pessoas questionam porque dentro dos próprios manuscritos é encontrada uma forma de escrita do nome divino, que é chamada forma incompleta ou defectiva. Para quem fala hebraico, seria uma forma impronunciável de se ler. Mas como assim? Que história é essa? É porque às vezes você vai ver nos manuscritos essa forma aqui, ó, Yervá. Na verdade, para quem fala hebraico, essa primeira parte aqui, Yer, está incompleto, não está formando uma sílaba. Por que não está formando sílaba? Porque para eles aqui, essa semivogal E, ela não forma sílaba dentro do hebraico. Teria que ter uma outra vogalzinha aqui, ó. O certo seria, dá licença aqui, viu? Vou ter que sair da tela cheia. O certo seria ter uma vogalzinha aqui, ó, vogal O. Tá vendo? Para ficar completo, a forma completa. Yehová. Aqui também teria que ter a vogalzinha O. Mas, muitas vezes, a pessoa vai encontrar no texto dos manuscritos essa forma incompleta aí, faltando uma vogal, por isso não forma sílaba, por isso seria a forma defectiva, ou alguns diriam até impronunciável. Yer não está formando a primeira sílaba no hebraico, não teria como pronunciar. E a segunda forma está completa, vá. Agora, às vezes também no manuscrito, a pessoa vai encontrar a escrita Yervi. Novamente, a primeira sílaba aqui não está se formando. Teria que ter uma vogalzinha aqui, a vogal O aqui em cima, mas não tem. E aqui a parte vi está trocando a vogal, que seria vá. Seria A e não I. Bom, nesse caso também é uma escrita defectiva. Mas como é que a gente então poderia solucionar essa questão da variação? A própria língua vai nos ajudar nesse sentido, tudo bem? Aqui a gente tem as formas que a gente falou, defectivas, que a gente encontra nos manuscritos, Yervá ou Yervi. Você já entendeu que ali está faltando alguma coisa, correto? Só que nos manuscritos também encontramos uma terceira forma, que é essa aqui, ó. Yehovi. Yehovi. É muito significativo que essa forma também apareça nos manuscritos. Por quê? Porque ela está mostrando que teria sim a vogal O, certo? E outra coisa, outro dado importante que a gente percebe nos manuscritos bíblicos hebraicos é que essa vogal aqui, no caso, que teria que aparecer tanto aqui como aqui, é de fato a vogal O. Por quê? Porque aqui a gente vê faltando e aqui também está faltando. Quando a gente encontra em outros lugares, a gente encontra a vogal O. Então, isso indica que a forma completa teria que ter mais uma vogal. Ou seja, são 3 vogais no nome divino. E, O e A. Mas você talvez diga, mas ali não está escrito Yehovi? Isso acontece porque os escribas trocavam a vogal A do final por I. E como é que a gente sabe que nesse local aqui, esse pontinho aqui embaixo, que seria um I, como é que a gente sabe que seria um A? Porque os nomes hebraicos, os nomes judaicos, com Vav e Re, dá som de Vá. Tudo bem? Nesse caso aqui, o nome divino tem essa letra aqui, esse Re, como sendo uma mater letionis, uma consoante que está indicando o som de A. Então, o certo seria Yehová. Vamos fazer aqui um quadro comparativo para você perceber, então, como a gente tira as dúvidas e ver qual a forma correta dentro dos manuscritos hebraicos. Veja bem, aqui nós temos a forma Yervá, está incompleta, Yervi também está incompleta, e Yehovi, que está trocando a última vogal. Yeho, está certo, primeira sílaba, e Vi
No caso, está trocando o I pela vogal que seria A. Mas nos manuscritos a gente tem a forma correta, a forma plena? Sim, Iehová é a forma plena do nome divino de acordo com as regras da fonética da língua hebraica. Quando você encontra Yevi, por exemplo, lá no texto de Leningrado, no Códice do Leningrado, lá está grafado 274 vezes dessa forma. Ou ainda Yehovi, 33 vezes. Yervá, 6.258 vezes. Essa forma está incompleta. Agora, a forma completa e correta, Yehová, encontra-se no texto do Códice de Leningrado, 263 vezes, está de forma exata. Tudo bem? Então, aqui, esse quadro ajuda a gente a comparar e ver onde está exato o nome divino grafado nos manuscritos bíblicos hebraicos massoréticos. E onde não está também, onde não está correto. Agora, às vezes, as pessoas se questionam se, devido a essas variações, não estaria a forma Iavé, ou Yahweh, como alguns gostam de falar, sendo uma escrita mais apropriada. Bem, é importante que se saiba que essa escrita, Iavé ou Yahweh, não se encontra em nenhum manuscrito bíblico hebraico massorético. Isso mesmo. Nenhuma pessoa pode apontar essa forma aqui, ó, Iavé, dentro de um manuscrito bíblico hebraico massorético. Não se encontra em nenhum manuscrito bíblico. Agora, apesar disso, essa pronúncia é a preferida no meio acadêmico. Ela ganhou popularidade com o gramático Gesenius. Tá, mas essa pronúncia, ela ignora algumas coisas do texto da Bíblia, do texto dos manuscritos. Como assim ela ignora? Porque, veja bem, essa pronúncia Iavé, ela está tirando daqui, ó, a letra O. Perceba que a letra O, a vogal Holen, ela estaria na forma completa de Yehová, estaria também na forma Yehovi. Mas aqui eles estão dizendo que não haveria a vogal O. Como a gente está sabendo que não existiria a vogal O? Bem, eles acrescentam aqui, ó, você está vendo aqui, que eles acrescentam esses 2 pontos embaixo. Vendo? Quando acrescenta esses 2 pontos aqui embaixo, é um Shevá quiescente, um Shevá mudo, e quer dizer que aqui em cima não tem nenhuma vogal. Então, eles estão confirmando na escrita deles que aqui em cima não teria nenhuma vogal. Mas não é isso que a gente observa nos manuscritos. Tá? Às vezes a gente observa aqui a vogal O aparecendo, e quando a gente vem para a forma completa do nome divino, está lá a vogalzinha O. Tanto um pouquinho mais afastada aqui para esse lado, como aqui em cima do Vav. Tá? Tanto faz, de uma forma ou de outra, mas a vogal O está aparecendo. E nessa sugestão que eles estão dando aqui, eles estão ignorando completamente a vogal O. Está dizendo que ela não existe. E tem outro ponto de atenção também, para quem prefere essa pronúncia de forma acadêmica. É o seguinte, Jerônimo, que traduziu o texto hebraico e grego para a Vulgata latina, fez uma obra muito importante a poder contribuir com a expansão e a difusão das escrituras na língua que as pessoas pudessem entender. Ele era um erudito da época. E ele confirma que o nome, chamado aqui de o nono, né? O nome, o tetragrama, alguns consideravam inefável, mas que ainda naquela época estava, sim, 384 depois de Cristo, sendo conhecido com as letras Iod, Re, Val, Re, que os ignorantes não conheciam lá na época. Mas é interessante que quando ele diz aqui Val, é o que a gente chama aqui de letra Vav, ou V. Perceba que na forma latina, o som do nome divino seria com V, e não com U. Alguns, atualmente, têm sugerido que essa pronúncia aqui, Yahweh com U, mas eruditos da época, como Jerônimo, vão confirmar que seria uma letra V. Então, esses são pontos de análise importantes. Agora, sabemos também que há países em que a pronúncia do nome divino
é essa mesma, eles pronunciam Yahvé. Tudo bem a pronúncia do nome divino lá naqueles países. Agora, é importante dar atenção que no texto hebraico não ocorreria essa pronúncia. Então, às vezes, alguns tentam descredibilizar a forma em português Jeová, mas, na verdade, a forma Jeová, ela encontra, sim, muita legitimidade, pois se em hebraico os manuscritos mostram Yehová, em português seria muito legítimo traduzir como Jeová. Agora, aqui nós percebemos também que os manuscritos, eles inclusive trazem o nome divino, até mesmo quando aparece a expressão Adonai, traz a forma completa Yehová, Adonai e Yehová, mostrando assim que Yehová é uma forma legítima, cada um com sua classe de vogais, Adonai começando com A e Yehová começando com a letra E. Então, evidentemente, mais uma prova adicional de que a tradição chamada de querer perpétuo, ela está imprecisa. Ela está imprecisa diante dos manuscritos que estão mostrando que Yehová é a forma legítima. Nós encontramos também lá no Códice de Leningrado outro momento no qual a escrita de Adonai vem ao lado de Yehová de forma completa, mostrando assim que o querer perpétuo ele é uma tradição humana e Yehová é muito legítimo, não estaria misturado com Adonai. Então, para o momento, era essa consideração que eu gostaria de fazer com vocês, lembrando que nos manuscritos nós temos sim a forma Yehová como a forma plena do nome divino e é muito legítimo traduzirmos para o português como Jeová. No final das contas, é claro que para aqueles que seguem os ensinos de Jesus, sabemos que Jesus Cristo se agrada, que nós honremos o nome do Pai com sinceridade. E são muitas pessoas sinceras que louvam a Jeová. Sim, tem pessoas honestas que também louvam a Deus como Javé, outras como Yahvé. O importante é lembrar que Jesus Cristo destacou: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Para Jesus, o nome do Pai continua sendo importante. E é claro, quando nós mostramos amor, respeito pelo próprio Pai e pelo próximo, nós estamos, então, indo na direção que o nosso Senhor Jesus Cristo indicou, o caminho da vida para adorar o Pai, Jeová. Bem, pessoal, essa era alguma das considerações que eu queria trazer nesse vídeo. Agradeço aqui a atenção de todos. Um abraço, fique com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.